botar LSD na caixa d'água da Scotland Yard. A fina flor da inteligência malévola do planeta despirocando. E eu voltando. Que porra é essa? Hoje eu quero entrar na guerra às drogas, para entender que a guerra às drogas tem raízes muito mais profundas na discussão do que está acontecendo no mundo do que simplesmente a guerra às drogas tal qual a gente conhece. Eu estava andando em Londres um dia, domingo, e eu vi um cartaz de um jornal do Sunday Mirror que dizia assim: cristianismo, : uma ressaca do culto ao cogumelo. Eu falei, caralho, que porra é essa? Comprei a porra do jornal. Era uma série de matérias em torno do lançamento de um livro que era O Cogumelo Sagrado e a Cruz. De um cara chamado John Allegro, era um cara da academia, e ele foi pesquisar nos textos originais das religiões e chegou à conclusão que todas as religiões praticamente, e sobretudo o cristianismo, estavam baseados no culto ao cogumelo, ou seja, você tomar o cogumelo sagrado e com isso mergulhar e descobrir Deus. Era que isso foi falsificado completamente no processo da religião católica, que transformou o cogumelo numa hóstia de farinha transgênica. Ele dizia que Jesus era o cogumelo, e tem um monte de imagens disso. Isso aí é uma doideira pura. Tem vários livros a respeito disso. Não só a história do Allegro, mas a história do cogumelo, que mergulha num monte de possibilidades. E, obviamente, numa linguagem mais moderna, mais na fronteira da realidade, o Timothy Leary. Eu vou começar a contar a história do Timothy Leary. O Timothy Leary, que eu citei aqui, é esse cara aqui, era um professor de psicologia de Harvard. E ele era um cara muito jovem, candidato a prêmio Nobel de psicologia. E ele resolveu introduzir LSD na cadeira de psicologia dele. O LSD não era proibido, não era droga, não tinha nenhuma legislação contra o LSD. E ele conseguiu grana e levavam as pessoas, os alunos, todos para o Golfo do México, num lugar paradisíaco, numa praia linda, para tomar ácido, para se descobrir, para se conhecer melhor antes de começar a querer conhecer, entender os outros e curar os outros. Imagina só que loucura, um professor de psicologia dando LSD para todos os alunos como parte do currículo da Universidade de Harvard. O LSD vira uma droga, vira uma coisa proibida, esse cara acabou sendo preso, fugiu da cadeia, uma manobra louquíssima, e foi para a Argélia ficar com os Black Panthers que estavam exilados na Argélia. Trucking, got my chips cashed in, keep trucking, like the doodah man. Isso interferiu de uma forma profunda em transformar os caras que estavam pensando isso, sobretudo os caras da academia que estavam pensando isso, como que esses caras viram inimigos públicos muito rapidamente. O Timothy Leary foi o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. A Angela Davis foi inimiga número 1 dos Estados Unidos. A Angela Davis, que fez parte desse movimento aqui, que não tem, na verdade, nada a ver diretamente com as drogas, mas é paralelo a um momento onde fumar maconha era fundamental para você transgredir. Os Black Panthers começam a se organizar e trazer de volta a possibilidade da cultura negra, do conhecimento negro e da filosofia africana ser revalidada através de uma coisa marcante, que era a cor da pele, representando todo um jeito de pensar o mundo que tinha sido destruído. Eles trabalharam muito com a ideia da importância da autoestima do negro. Não cortar o cabelo era uma forma de transgredir aquela estética careta americana que continua lá. Olha para os caras, os repórteres da Fox News, são todos caretíssimas. O cabelinho do João Dória é o exemplo ainda até hoje da caretice, e que o projeto era embranquecer a negritude do planeta. Esse era o projeto capitalista, selvagem, industrial, dinheiro colocado no altar em vez de Ubuntu.
Ubuntu é uma coisa africana, é o conhecimento, é a liberdade, é a generosidade que une a África negra inteira. Era esse processo generoso de consciência coletiva. E uma das coisas que mata a África é levar a economia como padrão de avaliação se um país vai bem ou se um país vai mal, porque a África se fudeu e os índios brasileiros se fuderam, porque eles não vão bem economicamente, eles vão bem espiritualmente, eles vão bem de um outro jeito, não tem porra nenhuma a ver com o processo industrial. Quando a cultura branca chega na África, ela chega com duas imposições imperialistas terríveis. Uma é o alfabeto, que a cultura negra não tinha escrita, tinham sabedorias profundas transmitidas oralmente. O alfabeto é uma das formas profundas de tirania, tanto na África como nas Américas. Quando o alfabeto chega, as pessoas não ficam alfabetizadas, elas viram analfabetas. Então, a primeira imposição imperialista, capitalista, é transformar todo mundo em idiota porque não sabia ler e escrever e obriga todo mundo a cair na caretice da escrita. A segunda questão terrível é introduzir a fronteira. Não tinha fronteira. Os povos indígenas das Américas e os povos negros africanos e os povos negros muçulmanos eram nômades, não tinham fronteiras. A ideia de estabelecer um alfabeto, um lugar que tem alfabeto e que tem fronteiras, destrói o espírito africano, destrói o espírito americano profundamente. Isso resultou em que a população carcerária dos Estados Unidos e do Brasil é majoritariamente negra de uma forma absurda, uma forma que a história não tem como perdoar. É imperdoável estar sendo construído. E o exemplo mais louco disso é essa história do Rafael que a gente está vivendo agora. Um cara que foi preso no meio do movimento de protestos de rua que explodiu nos centros urbanos do Brasil inteiro. Ele tinha um pinho-sol e depois foi preso com algumas gramas de maconha e com algumas gramas de cocaína que ele diz que foram plantadas na mochila dele. Como a gente sabe direitinho como a polícia funciona, eu acredito muito mais nessa versão. Agora, 9 gramas de cocaína, 0,6 gramas de maconha e um pinho-sol não pode resultar em 11 anos de cadeia. Isso é um negócio completo, é uma palhaçada. Em algum momento a justiça brasileira vai ter que pedir desculpa para essas coisas. Os brancos malucos que pensaram coisas doidas foram discriminados individualmente e alguns viraram inimigo público número 1. Com os negros a história foi muito diferente. Foram massificadamente eliminados da possibilidade de conhecer, de ocupar os espaços que tinham que ocupar, de ser cidadãos plenos e tudo mais. As ideias malucas é que foram dinamitadas em nome da droga e construindo a droga como a grande doença do século, como disse o Nixon. E aí a gente bota o Nixon lá. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com a maconha. A maconha medicinal é bombardeada pela indústria farmacêutica. Uma das brigas sérias sobre a questão da legalização da maconha é legalizar o plantio, porque a maconha você pode cultivá-la dentro da tua casa. Você poder plantar a sua maconha e usar a maconha do ponto de vista medicinal. Medicinal do ponto de vista de curar uma porrada de doenças e medicinal do ponto de vista de curar o espírito. Na verdade, a guerra às drogas viabilizaram o Pablo Escobar. Ele entrou numa, já é guerra à droga, então vamos embora. E entrou na porra da guerra. Viabilizou, na verdade, o traficante na construção do tráfico de droga e da droga colocada como mercadoria capitalista. Transformou uma coisa que era totalmente do bem numa coisa do mal total. É claro que droga tem problema. É claro que overdoses existem. Esse momento de guerra às drogas, ele vira uma guerra ao pensamento libertário mais maluco e contra o pensamento que vem de baixo para cima, que era a possibilidade da cultura negra se impor. Eu fiquei muito feliz de ver que as ideias que eu defendi nesse último vídeo caem num momento muito interessante para que a gente de fato comece a olhar para esse novo mundo possível como uma coisa legal. Eu estou me desafiando, me reconstruindo aqui para ver como é que a gente avança nessas ideias e ver se a gente de fato reintroduz na política a possibilidade de dar uma puta virada de paradigma nessa caretice que tá rolando pelo mundo afora. Então é isso, a semana que vem tem bem mais, vamos avançando, beijo pra todo mundo.